Olá, meu nome é Leonardo e a gente vai continuar a aula sobre números racionais, dessa vez falando sobre a representação decimal. Quando a gente representa um número racional na forma decimal, nós vamos ter duas partes. Primeiro vai ser a parte inteira, que no caso aqui desse número decimal é representado pelo 4. A parte inteira ela sempre vem antes da vírgula, né? Vem à esquerda da vírgula. E a outra parte é a parte decimal, que sempre vem após a vírgula. No caso desse exemplo, nós temos 4 unidades inteiras e aqui nós temos 95 centésimos, né, de parte decimal. Então, sabendo quais são as partes que representam um número decimal, a gente pode compará-los, ou seja, saber se um é maior do que o outro. Então, vamos para alguns exemplos aqui. Aqui nós temos alguns exemplos. Veja, 3,4 e 2,8. Como é que eu posso comparar um número decimal? Ou seja, saber se ele é maior do que outro ou menor do que outro. Primeiro, eu vou começar comparando a parte inteira do número. No caso desse exemplo aqui, eu tenho um número decimal que a parte inteira dele é o 3 e o outro número decimal que a parte inteira dele é 2. Nesse caso, o que tiver a maior parte inteira automaticamente já é o número maior, independentemente da sua parte decimal. Então, se você compara dois números decimais, onde um tem uma parte inteira maior do que o outro, esse número automaticamente já é maior do que o outro, certo? Não é necessário fazer nenhuma comparação adicional. Então, aqui como o 3 é uma parte inteira maior do que o 2, então esse número já automaticamente é maior do que o 2,8. Então, eu vou colocar aqui um sinal de maior. Então, 3,4 maior que 2,8. Nossa próxima comparação é 4,6 e 3,6. Novamente, a gente tem a parte decimal igual, mas a primeira comparação que a gente faz é sempre com a parte inteira. Então, nesse caso, o 4,6 é o maior número porque ele tem uma parte inteira maior. Então, novamente, 4,6 maior do que 3,6. Nosso próximo exemplo, nós temos 5,8 e 5,7, que são números cujas partes inteiras são iguais. Então, nesse caso, a gente precisa agora estar comparando a parte decimal. Aquele que tiver a parte decimal maior vai ser o número decimal maior. Nesse caso, eu tenho 8 e tenho 7. Como 8 é maior do que 7, então 5,8 é maior do que 5,7. Então, aqui a gente coloca o sinal de maior. Próxima comparação, a gente vai ter 8,8 e 8,08. Veja que a parte inteira é igual. Então, a gente precisa comparar a parte decimal. Aqui eu tenho uma pequena dificuldade, que é a seguinte. O 8,8 e o 8,08, veja que eles ambos têm um 8 aí, né? Só que esse 8 está colocado em posições diferentes. Como é que a gente faz para comparar? O que a gente faz é complementar com zeros, certo? Na parte decimal, o número que tem menos casas decimais, que no caso é o 8,8. Veja que o 8,8 só tem uma casa decimal, enquanto o 8,08 tem duas casas decimais, que são o 0 e o 8. Aqui, como só tem uma casa decimal, então eu vou acrescentar um 0 ao final do número, para que a gente consiga igualar a quantidade de casas. A gente só consegue comparar se a quantidade de casas decimais for a mesma do outro número, ok? Então, eu vou colocar um 0 aqui. Isso não vai alterar o valor do meu número. Então, aqui eu tenho 8,80 e tenho 8,08. Nesse caso, a gente vai ter o quê? Que 80 é o número decimal aqui e 0,8 é o número aqui. Então, a gente sabe que 80 é maior do que 8. Então, 8,8 é maior do que 8,08. Então, a gente pode colocar sinal de maior aqui. Outro exemplo. 2,24 e 2,204. Novamente, a gente tem uma situação onde a parte inteira é igual. Então, a gente precisa comparar a parte decimal. Veja que eles não têm a mesma quantidade de casas decimais. Aqui eu tenho duas casas decimais e aqui eu tenho 3 casas decimais. Para a gente fazer uma comparação, como no exemplo anterior, a gente precisa acrescentar um 0
ao número que tem menor casa decimal, que no caso é o 2,24. Então, se eu acrescentar um zero aqui, novamente, isso não vai mudar o valor do número. A gente vai ter agora como comparar a parte decimal. No caso, a parte decimal desse número é 240 e a parte decimal do outro número é 204. Então, qual é o número maior? 2,24. Então, novamente, maior que. Aqui, veja, eu tenho 18,01 e eu tenho 18,015. 18,01 tem menos casas decimais do que o 18,015. Então, a gente precisa igualar a quantidade de casas decimais. Como é que a gente faz isso? Colocando um zero. Então, aqui eu tenho 0,10 e aqui eu tenho 0,15. Qual vai ser a quantidade maior? Então, esse número, o 18,015, é maior do que o 18,01. Então, a gente coloca maior que aqui, ok? Então, agora a gente vai falar um pouco sobre as operações envolvendo os números decimais. A primeira operação que a gente vai falar é a soma algébrica. Lembre-se que a soma algébrica acontece quando a gente tem uma sequência de somas ou subtrações. Nesse caso, a gente tem uma sequência de soma, né? Então, a gente vai somar essas quantidades. Para a gente somar números que são decimais, o que a gente faz? A gente faz arma-soma, como a gente faria com números inteiros. No caso, a gente teria 2,23. Só que quando a gente for colocar o segundo número embaixo, a gente tem que colocar o número de uma forma que fique vírgula embaixo de vírgula. Sempre desse jeito. Então, a gente vai ter aqui embaixo 4,08. Então, assim a gente pode fazer a soma como se a gente estivesse somando números naturais. Então, fazendo a soma aqui, a gente vai ter 3 mais 8, 11. Então, sobe 1 aqui. 1 mais 2, 3. 2 mais 4, 6. E aí, a vírgula a gente vai colocar na mesma posição que a gente colocou aqui nos outros números, ok? Então, vírgula vem para cá, ó, 5,31. Então, o resultado dessa soma é 5,31, ok? Nosso próximo exemplo é esse aqui. Menos 8,76 mais 9,9. Veja aqui que você tem um número negativo e um número positivo. Então, como a gente já fez na soma algébrica anteriormente, de números inteiros, a gente primeiro vai fazer o jogo de sinais para descobrir qual operação vai realizar. Então, menos com mais, eu tenho menos, né? E significa que eu vou realizar uma subtração. Então, vou realizar uma subtração, só que o sinal do resultado é o sinal do número maior. Só que quem é maior aqui? 9,9 ou 8,76? 9,9, né? E qual é o sinal do 9,9? É positivo, tá? Então, agora a gente só precisa fazer a subtração de 9,9 e 8,76. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui 9,9 menos... Aí, veja, ó, o mesmo caso da soma, você vem colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, eu vou colocar aqui, ó, 8,76. Veja que, como está sobrando uma casa decimal aqui, eu acrescento com um zero. Então, a gente faz a subtração normalmente. Então, aqui eu peço 1 emprestado, fica 10, né? 10 menos 6, 4. Aqui ficou 8. 8 menos 7, 1. Vírgula embaixo de vírgula. 9 menos 8, 1. Então, nosso resultado valeu 1,14. Só que o sinal, ele é o quê? Positivo. Então, o nosso resultado aqui vai ser mais 1,14. Esse vai ser o sinal do resultado. Desculpe, esse vai ser o resultado. Então, no nosso próximo exemplo, a gente vai ter menos 17 mais 4,32 mais 0,006. Então, primeiro vamos começar da esquerda para a direita. Vamos fazer primeiro a operação com esses dois. Menos 17 mais 14 mais 4,32. O 17 eu posso escrever como 17,0. Qualquer número inteiro eu posso escrever dessa forma. O próprio número, vírgula 0. Então, 6 eu posso escrever como 6,0. 5 posso escrever como 5,0. Qualquer número inteiro eu posso representar na forma decimal, dessa forma aqui. Então, o 17 eu escrevo dessa forma, com o sinal de menos, mais 4,32. Aqui, a gente vai ver o quê?
Comparando os dois números, a gente vai ter que o 17 tem uma parte inteira maior do que o 4. Então, automaticamente eu sei que o 17,0 é maior do que o 4,32. Beleza. Então, eu já sei que o sinal da minha operação vai ser o quê? Negativo. E qual operação a gente vai fazer? Como é que a gente descobre isso? Faz o jogo de sinais. Menos com mais significa menos. Então, a gente vai fazer uma subtração. Então, fazendo a subtração entre 17,0 e 4,32, a gente vai ter o seguinte. Menos. Veja que eu tenho que colocar o próximo número, vírgula embaixo de vírgula. Então, o 4 não vai ficar embaixo do 1, vai ficar embaixo do 7. Então, vai ficar 4,32. E aqui, para completar a casa decimal, eu vou colocar um 0, tá? Não se esqueçam de deixar vírgula embaixo de vírgula, isso é muito importante. Então, fazendo aqui a operação, a gente vai ter o seguinte. O 7 eu vou distribuir para cá, né? Então, se eu deixar o 7 aqui, aqui vai ficar 10, 10 menos 2, 8. Beleza. Só que aqui virou 9, né? Esse 0 virou 9. 9 menos 3, 6. Vírgula embaixo de vírgula. Esse 7 virou um 6. 6 menos 4, 2. E aqui ficou 1. Então, nosso resultado é 12,68. Nesse caso, a gente vai ter menos 12,68 com o que sobrou ali, né? Mais 0,006. Então, veja que agora a gente tem a operação entre esses dois números. Novamente, a gente usa o mesmo procedimento. Qual vai ser o sinal do resultado aqui? Vai ser negativo. Por quê? Porque o 12,68 é maior do que o 0,006. A gente vê pela parte inteira, né? Então, o sinal do maior vai ser o sinal do resultado, que vai ser menos. Isso aí a gente viu lá na aula de números inteiros. E a operação vai ser uma subtração, por quê? Porque menos com mais, menos. O jogo de sinal nos diz a operação, né? Na soma algébrica que a gente vai fazer. Então, aqui eu vou ter 12,68 menos 0,006. Só que veja que ainda está faltando uma casa decimal para a gente conseguir igualar a quantidade de casas, né? Então eu vou colocar um 0 aqui. Passo o tracinho e aí a gente faz a subtração. Esse 8 vai doar 1 para cá, fica 10. 10 menos 6, 4. Aqui virou um 7, né? Então a gente vai ter 7 menos 0, 7. E aqui ficou 6 menos 0, 6. Vírgula. Aqui ficou 2 e aqui ficou 1. Então, o nosso resultado final é 12,674. E com sinal negativo, né? Como a gente já tem discutido. Então, ficou menos 12,674. Tranquilo? Nosso próximo exemplo, a gente tem menos 3,04 mais 0,076 mais 19,6. O que a gente faz nessa situação? Primeiro, começando da esquerda para a direita, a gente vai fazer a operação com os dois primeiros números. Que no caso são esses dois, né? Veja aqui que, como é uma soma algébrica, o sinal do resultado dessa operação vai ser o sinal do número maior. E qual é o número maior? É o 3,04. Só a gente comparar a parte inteira. Então, já sei que o sinal dessa conta vai dar negativo. E qual a operação vai ser? Menos com mais, menos. Então, vai ser uma operação de subtração. Fazendo aqui a operação, a gente vai ter 3,04 menos 0,076. Falta uma casa para complementar, então a gente complementa, né? Fazendo aqui a operação, vamos lá. Esse 4 dou 1 para cá, fica 10, né? 10 menos 6, 4. Aqui ficou um 3. Então eu preciso desse 3 aqui. Então ele passa para cá, passa para cá. Quando eu colocar 1 aqui, vai ficar 13. 13 menos 7 vai dar 6. E aqui ficou 9, né? 9 menos 0, 9. Vírgula. E aqui ficou um 2, né? Já que emprestou para lá, ficou 2. Então ficou 2,964, né? Ficou com que resultado? Desculpa, com que sinal? Ficou com sinal negativo. Então ficou menos 2,964. A gente não fez a operação com esse aqui, então a gente coloca aqui 19,6. Aqui nesse caso, o que a gente vai ter? 19,6 é um número maior, né? Do que 2,964, então já sei que o sinal vai ser positivo.
A operação vai ser subtração por causa do jogo de sinais. Então vamos fazer aqui, né? 19,6 menos 2,964. Aqui veja que a gente tem que está faltando dois espaços. Não tem problema, a gente preenche os dois espaços com zero. Agora veja, vamos fazer aqui a subtração. O 6 eu vou distribuir. Distribuindo aqui, esse número vai ficar 10. 10 menos 4 vai ficar 6. Aqui ficou um 9, né? 9 menos 6 ficou 3. Esse número aqui ficou 5. E aí, eu tenho que pedir emprestado a esse 9 aqui. Então, 9 emprestando esse número aqui torna-se 15. 15 menos 9 torna-se 6. Vírgula embaixo de vírgula. Esse número virou 8, porque emprestou. 8 menos 2, 6. E aqui desce 1. Então, 16,636 com o sinal positivo, como a gente já havia discutido, né? Continuando com as operações envolvendo números decimais, a gente vai ter agora a multiplicação. No caso da multiplicação, nós não temos a obrigatoriedade de colocar vírgula embaixo de vírgula. Nesse exemplo aqui nós vamos colocar porque eles têm a mesma quantidade de casas decimais, mas isso não é uma obrigação, ok? Então fazendo aqui a operação, a gente vai ter o seguinte, ó, 3,5 multiplicado por 2,4. Fazendo a multiplicação, a gente vai ter 4 vezes 5, 20. Então desce o 0 e sobe o 2. 4 vezes 3, 12. 12 mais 2, 4. Então aqui ficou 14. 2 vezes 5, 10. Então desce o 0 e sobe 1 aqui. 2 vezes 3, 6. Com 1 ali, 7. Então, como vocês viram, a gente realiza primeiro a operação como se fossem números inteiros normais. E depois a gente faz a soma, né? Aqui, 0, 4 e 8. Só que veja o seguinte. A questão da vírgula a gente vai resolver dessa forma. Você vai contar quantas casas decimais tem ao total. Ou seja, com os dois números. Então aqui a gente tem uma casa decimal e tem duas casas decimal no total, né? Então como ele tem duas casas decimais, a vírgula ela vai voltar duas casas, ok? No resultado aqui. Como? Veja que a vírgula ela tem que estar nessa parte aqui, ó. O 840, a vírgula ela tem que estar aqui, ó. Ok? Aqui seria um zero, né? Quando a vírgula voltar, ela vai voltar duas casas. Então vai voltar uma casa aqui para chegar no 84 e outra casa para chegar no 8,4. Então a nossa resposta é na verdade 8,4 ou 8,40. Só que é mais cômodo a gente representar um número decimal com a menor quantidade de casas decimais possíveis. Então esses zeros à direita a gente pode eliminar. Então a representação melhor seria o 8,4. Então a nossa resposta é 8,4. Nosso próximo exemplo é 4 vezes 1,2 vezes menos 0,75. Vamos começar multiplicando os dois primeiros números. Veja que eu tenho um número inteiro e eu tenho um número decimal. Quando a gente for colocar o número inteiro na multiplicação, a gente não precisa colocá-lo com vírgula, ok? A gente pode colocá-lo sem vírgula. Então, eu vou armando aqui a conta, eu vou ter 1,2 multiplicado por 4. Fazendo essa multiplicação, a gente vai ter 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Então, o nosso resultado deu 48. Só que agora vamos contar quantas casas decimais a gente tem no total. Como o 4 é um número inteiro, ele não tem casas decimais. Mas o 1,2 tem, ele tem uma casa decimal. Então, no resultado final, a gente vai voltar uma casa. Então, a vírgula estava aqui, ela voltou uma casa, vem para cá, ó. Fica no meio entre 4 e 8. Então, o nosso resultado é 4,8. Então, a gente tem aqui 4,8 positivo, né? Porque mais com mais, mais. Multiplicado por menos 0,75. O que vai dar isso aqui? Vamos fazer aqui embaixo. Então, eu posso colocar o 0,75 aqui, ó. A gente sabe que o sinal do resultado vai ser negativo, né? Porque eu tenho um número positivo com um número negativo, o sinal tem que ser negativo.
Lembre-se que eu não tenho a obrigatoriedade de colocar vírgula embaixo de vírgula. 8 vezes 5 vai dar 40, então desce o zero aqui, sobe o 4. 8 vezes 7 vai dar 56. 56 mais 4 vai dar 60, então desce, bota o 6 aqui, né? 8 vezes 0 vai dar 0, mais 6, 6, então desce o 6 aqui. Aí agora, 4 vezes 5 vai dar 20, então desce um 0 e sobe um 2 aqui, ó. 4 vezes 7 vai dar 28, mais 2, 30. Então desce um 0 aqui e bota um 3 aqui em cima. 4 vezes 0 vai dar 0, mais 3, 3. Então nós temos aqui, ó, 0, 0, 6, 3. Agora a gente conta quantas casas decimais a gente tem no total. Então aqui a gente tem 2 casas decimais e aqui a gente tem uma. Então a gente tem 3 casas decimais no total. Então a gente volta aqui 3 casas, né? A vírgula estava aqui e a gente vai voltar 3 casas. Voltou 1, voltou 2, voltou 3. Então o nosso resultado vai ser 3,6, né? Já que a vírgula fica aqui entre o 3 e o 6. Por que a gente não coloca 3,600? Porque esses zeros, como eu disse à direita do número decimal, eles não vão influenciar no resultado. E é melhor a gente evitar uma quantidade maior de casas decimais. Então a gente representa dessa forma, 3,6. Então o resultado final da nossa expressão vai ser o quê? Como o jogo de sinal deu negativo, então o nosso resultado vai ser menos 3,6, ok? Então esses foram 2 exemplos de multiplicações envolvendo números decimais. Continuando agora as operações, a gente vai ter a divisão. A divisão, a gente vai usar um pequeno truque para conseguir dividir. A gente sabe dividir números naturais, né? E a gente vai acabar fazendo esse tipo de divisão. Como? Lembra que na fração você pode multiplicar um número em cima e multiplicar o mesmo número embaixo e você vai obter uma fração equivalente, né? Então, se por exemplo, eu tenho uma fração, por exemplo, 2 quartos, né? E multiplico em cima e embaixo por 2, a gente vai ter uma fração que a gente vai chamar de equivalente. Por que equivalente? Porque ela vai apresentar o mesmo resultado. Ela vai ser equivalente à fração 2 quartos. Então, o resultado não mudou. Apenas a gente está expressando em termos de numerador diferente e denominador diferente. E você se lembra também que a fração, desculpe, é uma divisão, né? Aqui a gente vai usar o mesmo truque para conseguir transformar esses dois números decimais em números inteiros, em números naturais, para que a gente consiga dividi-los com as regras que a gente já conhece. Então, o que acontece aqui? Toda vida que eu multiplico um número decimal por 10, isso é equivalente a eu avançar uma vírgula, uma casa. Então, por exemplo, se eu tenho 2,32 e eu multiplico por 10, então isso aqui é equivalente a eu avançar a vírgula para a direita. Então, o nosso resultado ficaria 23,2, certo? Se eu multiplicasse por 100, eu avançaria duas casas decimais, a vírgula avançaria 2 vezes. Se eu multiplicasse por 1000, avançaria 3 vezes e assim por diante, certo? Então, a quantidade de zeros, quando eu multiplico, vai indicar quantas vezes a casa vai andar, certo? Então, sabendo desses dois fatos, a gente vai usar essa manipulação para a gente conseguir transformar esses dois números em quantidades naturais, inteiras, né? Então, o que a gente faz? Eu posso multiplicar esse termo por 10 e esse termo por 10, que o resultado não vai ser diferente, né? Então, 2,4 dividido por 1,2 vai ter o mesmo resultado de 24 dividido por 12, né? Quando eu multiplicar aqui por 10, a vírgula vai passar uma casa, então vai virar 24. E aqui vai virar 12, né? Então, a gente pode escrever essa divisão como sendo 24 dividido por 12. Então, veja que a gente conseguiu transformar uma divisão que era decimal em uma divisão inteira. E aqui a gente sabe resolver, certo? Então, fazendo essa divisão, a gente sabe que 24 dividido para 12 vai dar 2, né? Então, esse é o resultado da nossa divisão. Então, esse foi o primeiro exemplo de divisão envolvendo números decimais. O que a gente vai fazer é basicamente isso. Vai multiplicar dividendo e o divisor por 10, até que a vírgula nos dois números ela saia completamente, ok?
E tem que ser nos dois números, porque eles precisam se tornar números naturais para a gente conseguir dividir com as regras que a gente já sabe, ok? Então vamos lá. Um outro exemplo que a gente vai ter é o seguinte: 32,4 dividido por 0,6. Novamente a gente vai usar o mesmo truque. A gente vai multiplicar o dividendo e o divisor por 10 até que a vírgula saia, né? Se eu multiplicar uma vez por 10, a gente vai passar a vírgula uma casa. E esse número ele vai deixar de ser 32,4 e vai passar a ser 324, né? Aqui, se eu multiplicar por 10, eu vou ter que passar a vírgula uma casa e vai ficar 6, né? Então, a gente pode transformar essa divisão nessa divisão de números naturais. 324 dividido para 6. Então, fazendo a divisão, vamos fazer aqui do lado. A gente vai ter que armar ela desse jeito. E aí, vamos lá. Primeiro, a gente começa analisando o 3. O 3 é maior do que o 6? Não. Então, a gente precisa puxar o próximo número. Então, a gente vai fazer agora com o 32. O 32 é maior do que o 6? É. Então, a gente vai multiplicar o 6 por um valor que chegue mais próximo do 32. E esse valor é o 5, né? 6 vezes 5, 30. Então, fica um 5 aqui, menos 30, a gente vai ter 2, né? Beleza. Agora que a gente obteve o resto, a gente vai descer o próximo número. Então, desce o 4, fica 24. E agora, quando a gente desce o número, a gente faz a divisão. 24 dividido para 6 vai dar 4. Então, o nosso resultado deu 54. Menos 24, 0, né? Então, o nosso resultado deu 54, ok? Nosso próximo exemplo é 2,51 dividido por 0,5. Aqui a gente vai usar o mesmo truque, vai multiplicar por 10, em cima e embaixo. Lembre-se que tem que ser tanto em cima quanto embaixo, para o resultado não mudar. Os dois números se tornem números inteiros, ok? Então, multiplicando por 10 uma vez, a gente vai ter o seguinte: essa vírgula vai passar uma casa, então esse número vai se tornar 25,1. E esse número aqui vai se tornar 5, né? Veja que um dos números já se tornou inteiro, que foi o 5. Mas o 25,1 continua decimal. Então, a gente tem que continuar multiplicando os dois por 10 até que a gente consiga os dois números como naturais. Então, fazendo a multiplicação por 10 de novo, a gente vai passar essa vírgula aqui e a gente vai ter 251. E esse número aqui, se eu multiplicar por 10, eu vou ter 50. Então, vai ficar 251 dividido por 50. Então, se a gente conseguir realizar essa divisão, a gente vai estar achando a resposta dessa divisão aqui. Tranquilo? Então, vamos fazer essa divisão. Se eu começar pelo 2, o 2 é menor do que o 50. Então, não vai dar para a gente fazer uma divisão. O 25 também. Então, a gente tem que colocar o 251. Qual é o número que multiplicado por 50 vai chegar mais próximo de 250? Vai ser o número 5, né? Aí, vejam. Colocando menos 250 aqui, subtraindo, né? A gente vai sobrar com 1. Como eu não tenho mais números para descer, eu vou colocar um 0 aqui e coloco uma vírgula aqui, ok? Então, qual é o número que multiplicado por 50 vai chegar mais próximo de 10? É o 0, né? Então, eu coloco um 0 aqui e coloco menos 0 vezes 50 deu 0. Então, subtraio aqui, deu 10, né? Aí agora, vamos continuar. Quando eu obtenho um novo resto, eu coloco um 0 nesse resto e eu continuo a minha divisão. Então, 100 dividido para 50 vai dar 2. Então, 2 vezes 50 menos 100 aqui e deu 0, né? Então, a gente termina a nossa divisão. Nossa divisão deu 5,02. Então, vejam que o truque para fazer uma divisão envolvendo números decimais é você conseguir transformá-los em números naturais. E aí a gente vai fazer a divisão dos números naturais. Então, agora a gente vai aprender a transformar fração em número decimal. Aqui a gente vai começar a intercalar as representações. Então, a gente vai começar a aprender a representar decimal em fração e fração em decimal, né? Então, nosso primeiro exemplo vai ser 4 sobre 5 e eu vou ter que transformar esse número na forma decimal. O que a gente faz para isso acontecer? Lembre-se que a fração ela é uma divisão. Então, eu posso simplesmente pegar e dividir o 4 sobre 5, que o resultado dessa divisão já vai estar na forma decimal. 4 dividido para 5
a gente pode fazer o seguinte. O 4 não dá para dividir pelo 5, né? Então eu vou ter que colocar um 0 aqui e um 0, aqui. Para chegar no 40, a gente tem que multiplicar o 5 por quanto? Por 8. Então, 0,8. E aí vai ficar menos 40 sobre 0. Então, veja que o nosso resultado é 0,8. Então, a forma decimal da fração 4/5, ela é o número 0,8. Então, para você transformar a fração em número decimal, é muito simples. Você só precisa dividir o numerador pelo denominador. Nosso próximo exemplo é 2/3. 2/3, eu vou dividir o 2 pelo 3, para poder representar na forma decimal, né? Então, 2 dividido para 3, o que a gente vai ter aqui? O 2 não dá para dividir pelo 3, então eu preciso colocar um 0 e acrescentar um 0, aqui. Aqui a gente vai ter qual o número multiplicado por 3 que vai chegar mais próximo de 20. E aqui a gente vai ter que é o 6, né? Então fica 6 menos 6 vezes 3, 18. E aqui vamos ter, ó, 20 menos 18 vai dar quanto? Vai dar 2. Certo? Aqui nesse caso, como a gente já está na parte decimal, toda vida que eu tiver um novo resto, como nesse caso aqui, que eu obtive o 2, eu vou colocar um 0 e vou continuar a divisão. Qual o número que multiplicado por 3 dá mais próximo de 20? O 6 de novo, né? E aí menos 18, e aí a gente obteve o resto 2. Como a gente ainda está na parte decimal, então a gente precisa colocar um 0 e continuar a divisão. Só que aqui veja o seguinte, a gente vai ficar repetindo o mesmo processo, vai virar um 6 aqui, vai virar um menos 18 aqui, então esse 6 ele vai se repetir indefinidamente. Então o nosso resultado, na verdade, vai ser o quê? 0,6666 com 6 repetido infinitamente. A gente chama esse número, então, de uma dízima periódica, porque a gente vai ter o número 6 repetindo-se periodicamente. Então, a gente pode representar esse número dessa forma aqui, ó, 0,6 com a barrinha em cima, para indicar que o 6 ele vai se repetir indefinidamente, tá? Pois que você pode representar a parte que se repete por meio de uma barrinha. Outro exemplo que a gente pode ter é transformar em número decimal a fração 12 sobre 5. Nesse caso, a gente faz a divisão novamente, né? Então a gente faz 12 dividido por 5, que a gente pode fazer. Vamos lá. O 1 não vai dar para dividir pelo 5, então a gente vai ter que colocar o 12, né? Então o que chega mais próximo do 12 é o 2. Então fica 5 vezes 2, 10. Menos aqui, 10, né? E aí desce o 2, ó. Descendo o 2, a gente vai ter que colocar uma vírgula aqui e um 0 aqui, né? Nesse caso, o número que mais se aproxima de 20, quando multiplicado por 5, é o 4. Então, menos 20 aqui vai ficar 0. A nossa forma decimal da fração 12/5, ela é 2,4. Por exemplo, a gente vai ter 4 sobre 10. E aqui vem um truque interessante. Qualquer fração que você divida por um múltiplo de 10, você vai voltar a vírgula do numerador, tá? Ah, Leonardo, quantas vezes eu vou voltar? Você vai voltar a quantidade de zeros que o múltiplo de 10 tiver. Nesse caso, a gente tem um zero, né? Então, a gente vai voltar uma vírgula. Então, se o número era 4 e voltou uma vírgula, ele vai se tornar, ó, 0,4. Então, 0,4 aqui, ó. Ele voltou uma casa, não foi? Se eu tiver, por exemplo, 8 sobre 100, a gente vai ter que voltar duas casas, porque a gente tem dois zeros, né? Então, se eu tenho um 8 aqui, e a vírgula está aqui, e ela volta duas casas, ó, esses espaços vazios, eles são preenchidos com zeros. Então, eu vou ter um zero aqui, antes da vírgula, e outro zero aqui, né? Então, o meu resultado vai ser 0,08. Outro exemplo. 35 sobre 1000, essa fração. O que a gente faz? Mesma coisa. Tenho 35 aqui, a minha vírgula está aqui, né? E aí eu vou voltar a casa quantas vezes? 3. Então, eu voltei uma, voltei duas, e vou voltar 3 casas aqui, né? Então, preenche esse espaço com 0 e esse espaço com 0. Nosso resultado vai ser 0,035. Para transformar um número decimal em fração, a gente vai fazer
o seguinte. Se eu tenho, por exemplo, 0,08, eu vou transformar esse número em um número inteiro, né? Então, vamos lá. Para eu transformar esse número em número inteiro, eu preciso multiplicar esse número aqui por 100. Por que 100? Porque quando eu multiplicar por 100, a vírgula vai passar duas vezes, né? Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso colocar 0,08 multiplicado por 100. O resultado disso aqui vai ser 8, né? Quando eu passar a vírgula duas vezes. Só que veja, se eu multiplicar por 100, eu preciso dividir por 100 para que a gente não altere o valor do 0,08, ok? Então a gente multiplica por 100, mas divide por 100 também, certo? Então, 0,08 multiplicado por 100, a gente vai ter o quê? 8. E aqui fica o dividido por 100. Então, na forma fracionária, a gente vai ter 0,08 vai ser igual a 8 sobre 100. Outro exemplo aqui que a gente pode ter. 4,102. Novamente, eu quero transformar em um número inteiro. Então, por quanto que eu tenho que multiplicar? Eu tenho aqui 1, 2, 3, né? A vírgula vai ter que passar 3 casas para que a gente tenha o 4.102, que é um número inteiro. Então, eu vou multiplicar ele por 1000, porque o 1000, quando eu multiplicar, a vírgula vai avançar 3 casas. Então, isso daqui, ó, tudo vai dar 4.102. Só que 4.102 não é igual a 4,102. Então, o que eu faço? Como eu multipliquei por 1000, eu tenho que cancelar essa multiplicação. Então, eu divido por 1000. Ok? Só que aí, veja. O resultado dessa multiplicação, ele deu 4.102. Só que sobrou o dividido por 1000. Então, a gente coloca aqui embaixo. Então, na forma fracionária, o 4,102 pode ser representado como 4.102 dividido por 1000. E assim você consegue transformar qualquer número decimal na forma fracionária. Outro exemplo, para a gente finalizar. 35,1003. Novamente, eu preciso passar aqui 4 casas decimais, né? Então eu vou multiplicar por 10.000, né? Para isso, porque como eu tenho 4 zeros aqui, ele vai avançar 4 casas, né? Só que aí eu vou dividir por 10.000 também, para que a gente não altere o valor do 35,1003. Então, fazendo aqui a nossa conta, a gente vai ter 351.003 dividido aqui por esse valor, né? Então, a gente consegue representar esse número na forma fracionária dessa forma. Tranquilo? Então, é assim que a gente transforma um número decimal na forma fracionária. A gente usa esse truque de você multiplicar por um múltiplo de 10 até ele virar um número natural e depois você divide pelo mesmo número. Então você transforma ele na sua forma fracionária. Então a gente encerra a aula de hoje com esse exemplo